Isso que tu sente não é amor, é dependência emocional. Nesse vídeo, tu vai entender a diferença entre amor, apego, controle e dependência emocional. E por que muito relacionamento que parece intenso, na verdade está adoecendo as duas pessoas. Isso não é amor, é dependência emocional. E talvez essa frase ela incomode, porque tem muita gente que cresceu achando que relacionamento intenso é relacionamento verdadeiro, que ciúme demais é uma prova de amor, que controlar é cuidar, que sofrer por alguém é sinal de que aquilo é algo muito profundo. E se a pessoa não sente medo de te perder o tempo inteiro, ela não te ama de verdade. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Nem todo relacionamento intenso é profundo. Às vezes, ele só é instável. Nem toda conexão forte é saudável. Às vezes, ela só conversa com uma ferida que tu ainda não curou. E nem todo medo de perder alguém significa amor. Às vezes, significa só dependência. Porque amor saudável não te coloca num estado de alerta o tempo inteiro. O amor saudável, ele não exige que tu prove a tua inocência todos os dias. Amor saudável não transforma o teu celular num tribunal. Não transforma a tua localização em coleira. Não transforma a tua vida em uma auditoria emocional. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre relacionamento doentio, sobre como identificar quando aquilo que tu chama de amor tá, na verdade, destruindo a tua paz. E antes de qualquer coisa, eu preciso deixar uma coisa clara. Relacionamento saudável não é relacionamento perfeito. Não é um relacionamento onde ninguém sente insegurança. Não é um relacionamento onde ninguém erra. Não é onde nunca vai existir uma discussão. Não é onde tudo é leve o tempo inteiro. Isso não existe. Duas pessoas reais, com histórias reais, feridas reais e defeitos reais vão ter conflito. Vão ter dias difíceis, vão ter conversas desconfortáveis, vai ter algum momento em que uma precisa entender melhor do que a outra. O ponto não é a ausência do problema. O ponto é o ambiente que existe quando o problema aparece. O relacionamento saudável não é aquele onde nunca existe medo. Relacionamento saudável é aquele onde ninguém usa o próprio medo como desculpa para controlar o outro. E essa é a diferença. Porque sentir insegurança pode acontecer, vai acontecer. Mas transformar essa insegurança que tu sente em vigilância é outra coisa. Sentir ciúme pode acontecer, vai acontecer. Mas transformar esse ciúme em posse é outra parada. Ter medo de ser traído pode acontecer. Mas transformar esse medo em prisão para o outro é outra parada. Tem casal que acha normal ficar 2 horas em chamada enquanto um dos dois está na aula. Não porque quer conversar, pô. Não porque tá sentindo saudade, mas para garantir que a pessoa não tá traindo. Olha que doença, velho. Para ouvir o ambiente, para fiscalizar, para ter certeza de que nada tá acontecendo. E, cara, isso não é cuidado, velho. Isso é falta de confiança tentando se vestir de amor. É sabor amor. Tem casal, cara, que compartilha a localização em tempo real 24 horas por dia. E não porque, facilita a vida, não porque um quer saber se o outro chegou bem em casa. É porque se a localização some, vira briga. Se a pessoa demora para responder, vira interrogatório. Se aparece em um lugar diferente, vira acusação. Então, aquilo que parecia segurança vira uma prisão. E a pergunta é: se tu precisa vigiar alguém 24 horas por dia para conseguir dormir, isso é um relacionamento ou é um cárcere emocional com foto de casal no Instagram? Porque é exatamente essa porra aí que acontece. A pessoa chama de amor aquilo que é controle, chama de cuidado aquilo que é vigilância, chama de transparência aquilo que é invasão, chama de compromisso aquilo que é medo. E o pior é que muita gente romantiza isso. A pessoa fala: pô, sou assim porque eu amo demais. Não, cara, tu não ama demais. Às vezes tu é assim porque tu tem medo demais, tá com o cu na mão o tempo inteiro. Às vezes tu não tá amando a pessoa, tu tá tentando controlar a possibilidade de ser ferido. E eu entendo, pô, infelizmente eu entendo. Ser traído dói, ser enganado dói, incomoda. Confiar em alguém e descobrir que a pessoa mentiu dói. Isso mexe com a autoestima, isso mexe com a cabeça, pô. Mexe com a fé, mexe com a forma que tu enxerga os próximos relacionamentos. Mas existe uma verdade difícil aqui. Controlar não cura o trauma. Controlar só espalha o trauma dentro do relacionamento. Tu foi machucado antes e agora tenta impedir que isso aconteça de novo, controlando cada passo da outra pessoa. Só que isso não gera amor, isso gera cansaço,
gera ressentimento, gera mentira, gera medo. Porque quando a pessoa sente que qualquer coisa pode virar briga, ela não consegue mais manter a honestidade. Não necessariamente porque quer trair, mas porque está cansada de ser julgada por estar existindo. E aí o relacionamento vira um ciclo. Um sente medo, o outro sente sufoco, um controla, o outro é controlado e acaba se escondendo. Um acusa, o outro se defende. Um fica pedindo prova e o outro entrega a prova. Mas nunca, nunca, nunca é suficiente, porque o problema não está na falta de prova. O problema está na falta de segurança interna. E tem uma frase muito importante que, cara, quem quer trair encontra um jeito, quem quer amar encontra postura. Porque, cara, se tua namorada quiser te trair indo pra casa no ônibus, ela vai trair, se ela quiser trair no trabalho, ela vai trair, se ela quiser trair enquanto tá contigo mexendo no celular, ela vai. Mas só tem uma forma de ter confiança no relacionamento que é confiando. E quem quer viver em paz precisa parar de achar que controle é proteção. Porque a pessoa pode te trair com a localização ligada, com a senha compartilhada. Pode te trair dizendo que te ama. Pode te trair depois de mandar print, tá ligado? Pode te trair estando na chamada, na faculdade. Se alguém quer mentir, dá um jeito. E se tu precisa destruir a tua paz para tentar impedir alguém de te machucar, talvez essa relação já tá toda fodida. Relacionamento saudável exige confiança. Mas a confiança não significa inocência, não significa fechar os olhos para os sinais óbvios, não significa ignorar uma mentira, não significa aceitar o desrespeito. Confiança é uma escolha baseada em caráter, coerência e comportamento. Não é fantasia, não é ingenuidade. E observar se quando a pessoa fala, combina com aquilo que ela vive. Ver se existe respeito, responsabilidade, se existe verdade, se existe paz, se existe liberdade. Porque liberdade é um parâmetro de relacionamento saudável. E muita gente não sabe lidar com isso. Acha que a pessoa tem liberdade, ela vai trair. Mas se a pessoa só não trai porque não tem liberdade, isso não é fidelidade, isso é falta de oportunidade. Fidelidade de verdade aparece quando a pessoa tem escolha, quando ela poderia fazer errado, quando ela poderia trair, mas ela decide fazer o certo. Porque quando ela poderia esconder, mas ela escolhe honrar. Quando ela poderia alimentar a tentação, mas escolhe proteger a relação. E isso não nasce da vigilância constante, nasce do valor, do caráter, nasce de temer a Deus para quem tem fé, maturidade, porque por isso um relacionamento saudável não precisa viver num modo de investigação. Ele tem conversa, tem acordo, tem limite, tem clareza, mas não tem prisão, não tem grades. Outro parâmetro de relacionamento saudável é o respeito. Respeito não é concordar com tudo. Respeito é discordar sem destruir o outro. Tem casal que briga e vira inimigo. Um usa a fraqueza do outro como arma, joga o passado na cara, humilha, compara, ironiza, ameaça terminar toda vez que é contrariado. Isso não é conflito, isso é violência emocional. Porque num relacionamento saudável vocês podem ter problemas, mas o problema não pode virar permissão para humilhar, não pode virar permissão para manipular o outro, não pode virar permissão para controlar o outro, não pode virar permissão para tratar o outro como merda. Tem gente que diz: "Eu sou muito explosivo mesmo", como se essa porra fosse personalidade. Não é. Às vezes isso é imaturidade sem tratamento. E a pessoa usa o próprio temperamento como desculpinha para acabar ferindo todo mundo. Relacionamento saudável também tem individualidade. Tu continua sendo uma pessoa e a outra. Tu não vira metade de alguém. Você tem amigos, tem propósito, tem tempo, continua tendo família, tem silêncio, tem privacidade, tem a tua vida com Deus ou, enfim, tem uma vida contigo mesmo. Porque amor não deveria ser apagar a identidade, mas tem relacionamento que vai apagando a pessoa aos poucos. Primeiro implica com as amizades, depois com as roupas, depois implica com a academia, e aí depois implica com o trabalho, depois implica com a família. E aí depois implica com tudo aquilo que não gira ao redor da relação. E quando tu percebe, tu já está isolado. Tu já não tem mais uma opinião, não tem mais uma rotina, não tem mais paz nenhuma. E também não tem mais você. Só tem o relacionamento. E aí a outra pessoa chama isso de amor intenso. Mas talvez seja dependência.
Porque o amor saudável, ele aproxima sem virar uma prisão. Ele une sem apagar, ele constrói sem sequestrar, ele soma, não substitui. Outro parâmetro é a responsabilidade emocional. Isso significa que eu posso sentir algo, mas preciso assumir o que eu faço com aquilo que eu sinto. Eu posso sentir ciúmes, mas não usar os meus ciúmes para controlar a roupa. Eu posso sentir insegurança, mas não posso usar essa minha insegurança para invadir o celular. Eu posso ter medo, mas não posso usar o meu medo para transformar o outro em prisioneiro. Porque sentimento explica comportamento, mas nem sempre justifica. E a maturidade é justamente isso. Sentir o que tu sente sem terceirizar a responsabilidade do que tu sente. Porque talvez agora tu tá pensando, tá, mas e se eu confiar no outro e a pessoa me trair? Pode acontecer. E isso é uma merda, é duro, mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Tu não controla o caráter de ninguém. Tu controla os teus filtros. Tentar controlar o outro é um caminho de sofrimento infinito. Por isso, relacionamento saudável não é sobre garantir que tu não vai se machucar. É sobre construir algo com alguém que demonstra na prática que merece acesso ao teu coração. E também sobre ter maturidade para sair quando a relação toma um lugar de destruição. Porque amar não significa aceitar qualquer coisa. Jesus mandou amar o próximo, mas ele também falava a verdade. Ele também se retirava. Ele também não se entregava em qualquer ambiente. Ele foi o amor em carne, mas ele não foi manipulado pela carência dos outros. Então, não confunda o amor cristão com falta de limite. Não confunda o perdão com permanecer em ciclo de abuso. Não confunda a paciência com aceitar o desrespeito infinito. Tu pode amar alguém e ainda assim reconhecer que essa relação não está saudável. Tu pode perdoar alguém e ainda assim dizer: eu não vou continuar vivendo isso. Tu pode desejar o bem de alguém e ainda assim sair. Porque sair também pode ser uma forma de obedecer à verdade. Agora, se eu tivesse que resumir um relacionamento saudável em uma frase, seria: relacionamento saudável não é perfeito, é seguro. Seguro para conversar, seguro para discordar, seguro para dizer não, seguro para ser honesto, é seguro para errar e corrigir. Se tu se sente culpado por ter uma vida, se precisa provar o tempo inteiro que não tá fazendo nada de errado, se tu tá mais ansioso do que em paz, talvez tu não esteja num relacionamento. Talvez tu tá num sistema de controle com alguns momentos de carinho. E momentos de carinho não tornam uma relação saudável. Tem gente que te machuca segunda, te pede desculpa na terça, te dá carinho na quarta, te controla na quinta, te humilha na sexta e posta foto contigo no sábado. E essa porra não é amor, é um ciclo. E no próximo vídeo eu quero falar justamente sobre isso. Por que a gente se apega a quem faz mal? Por que a pessoa sabe que aquilo não presta, mas continua? Por que às vezes a paz parece sem graça e o caos parece uma paixão intensa? Então hoje começa olhando para os teus relacionamentos com honestidade, não com paranoia, nem com acusação, com honestidade. Essa relação me aproxima de quem eu quero ser? Existe paz aqui? Respeito? Liberdade? Existe verdade? Existe responsabilidade? Ou eu tô chamando de amor algo que tá me adoecendo? Porque tu não precisa de um relacionamento perfeito, mas tu também não precisa aceitar um relacionamento que te destrói. E se esse vídeo falou contigo, pô, se inscreve aí, compartilha com alguém que esteja confundindo amor com controle. E se tu sente que vive repetindo os padrões no automático, se sempre cai no mesmo tipo de relação, se quer começar a viver a vida com mais consciência, direção e respeito consigo mesmo, baixa o e-book aí do Antiautomático, é gratuito, o link tá na descrição e conheça também o curso, pô, porque o objetivo aqui não é te fazer desistir do amor, é te ajudar a parar de chamar dependência de amor. Relacionamento saudável não é perfeito, mas ele precisa ter paz, precisa ter verdade, precisa ter liberdade, precisa ter respeito, e se não tem nada disso, talvez não seja amor, talvez seja só medo usando aliança.